Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com um livro aqui pra mostrar pra vocês e continuar apresentando as coisas que eu gosto de fazer, e entre diversas coisas que eu ainda quero apresentar-vos estão ler. E hoje eu trouxe um livro que tem diversos contos chamado Titãs do Amor. Na verdade, a série Titãs do Amor. Diversos autores clássicos. Entre os autores clássicos que tem nesse livro, tem esse Leão Tolstói que vocês veem, clássico russo. Eu escolhi ler um conto do Tolstói chamado Depois do Baile. Digo-lhes que um homem não pode compreender por si mesmo o que é bom e o que é mal, que tudo depende do meio que o molda o homem. Tudo está sujeito ao acaso. Vou contar-lhes uma coisa que me aconteceu. Assim falava a respeitabilíssimo Ivan Vassilievich, numa conversação cujo assunto era que, para o aperfeiçoamento individual, é preciso, antes de tudo, mudarem-se as condições em que vivem os homens. Para dizer a verdade, nenhum de nós pretendera que fosse impossível compreender por si mesmo o bem e o mal, mas era costume de Ivan Vassilievich responder a seus próprios pensamentos sugeridos pela conversação, e a esse propósito contar os episódios de sua própria vida. Esquecia frequentemente e por completo o ponto de partida e deixava-se arrastar pelo seu relato, tanto mais quanto contava tudo com muita sinceridade e verdade. Esta vez aconteceu o mesmo. Falar-lhes-ei segundo minha própria experiência. Toda a minha vida sofri influência não do meio, mas de outra coisa. E que foi? Perguntamos-lhe. É uma longa história. Para que vocês compreendessem, teria de fazer um relato muito extenso. Não importa, conte. Ivan Vassilievich refletiu, depois balançou a cabeça. Sim, disse. Toda a minha vida tomou outro rumo por causa de uma noite, ou melhor, de uma madrugada. O que aconteceu? Perguntou um de nós. Acontecia que eu estava muito enamorado. Várias vezes estive enamorado, mas este amor era mais forte que qualquer outro. Já é coisa velha. Ela já tem filhas casadas. Tratava-se da senhorita B. Sim, Varenka B. Ivan Vassilievich pronunciou o nome. Apesar de já ter 50 anos, é bela ainda. Quando era jovem, porém, aos 18 anos, era primorosa, esbelta, graciosa, elegante e majestosa. Precisamente majestosa. Mantinha-se sempre muito erecta, como se não pudesse fazer outra coisa, a cabeça ligeiramente inclinada para trás, e com sua beleza e sua alta estatura tinha, apesar de sua magreza, um ar aristocrático que, além de acariciar seu sorriso, mantinha todo o mundo à distância. Sempre alegre, os olhos brilhantes, encantadores, todo o seu jovem ser era delicioso. Oh, como Ivan Vassilievich descreve bem, poder-se-á descrever bem, mas tudo que se possa dizer não dará uma ideia do que ela era. Não se trata disso, porém. O que quero contar remonta à década dos 40 anos. Nessa época, eu estudava em uma universidade de província. Não sei se isso fazia bem ou mal,
mas no meu tempo não havia círculos nem teorias. Éramos jovens e ficávamos como a juventude, estudávamos e divertíamos. Eu era muito alegre, muito esperto e, além disso, rico. Tinha um soberbo cavalo marchador e as montanhas russas com senhoritas. O patim não estava ainda na moda. Perdi o tempo com meus companheiros. Nessa época não bebíamos senão champanhe. Se não houvesse, nada bebíamos, e nunca, como agora, aguardente. Meu maior prazer eram os saraus e os bailes. Dançava bem e não era muito desagradável. Não seja modesta, interrompeu uma senhora. Conhecemos seu retrato reproduzido, e bem vê-se que você não era muito desagradável, e sim muito bonito. Bem, era bonito. Não se trata, porém, disso. Nesse período em que meu amor por ela chegava ao extremo, no último dia de carnaval, fui ao baile da casa do Marechal da Nobreza, um velho muito rico, hospitaleiro, simpático e camareiro da corte. Sua mulher, igualmente simpática, trazia um vestido de veludo, um diadema de brilhantes e os ombros e peito de mulher madura, gordos, brancos, decotados, como os retratos da imperatriz Elizabeth Petrovna. O baile estava maravilhoso, uma sala esplêndida, coros, orquestra célere então, um buffet impressionante e um rio de champanhe. Apesar do muito que gostava de champanhe, não bebi, pois estava embriagado, mesmo sem provar o vinho, embriagado de amor. Mas em troca, dancei valsas e polcas até cansar-me. Claro que procurei fazê-lo a maioria das vezes com Varenka. Trazia ela um vestido branco com um cinto vermelho. Tinha luvas brancas de pele que lhe iam até o cotovelo delgado, pontiagudo, e calçava pequenos sapatos de cetim branco. O engenheiro Anisimov roubou-me a mazurca e ainda não perdoei. Havia convidado para essa dança desde que chegara, mas como eu me demorara um pouco na casa do barbeiro, resultou que não dancei a mazurca com ela, e sim com uma jovem alemã, a quem de outras vezes tinha feito um pouco a corte. Parece-me que naquela noite estive pouco galante com ela. Não lhe falava, não olhava, não via senão a figura esbelta de Varenka, seu vestido branco com cinto vermelho, seu rosto animado e seus olhos encantadores, acariciantes. Não era eu o único a admirá-la. Todos os homens e mulheres olhavam-na, pois ela eclipsava a todos. Parece que naquela noite não lhe falava, não olhava, não via, senão a figura esbelta de Arenca. Todos os homens e mulheres olhavam-na, pois ela eclipsava a todos, e não se podia fazer senão admirá-la. Embora formalmente não tivesse feito, na realidade dancei quase todo o tempo com ela. Atravessaram o salão sem obstáculos, e então ela veio direto a mim. Dancei-me sem esperar convite, e ela agradeceu-me com um sorriso o haver compreendido. Durante as sequências valsadas da mazurca, dançamos os dois muito tempo, e ela, com a respiração acelerada, sorridente, dizia-me mais, e eu dançava sem sentir meu corpo. Como? Não sentiu você que ela lançou pela cintura? Creio que você sentia não somente o seu corpo, como também o dela, disse um dos ouvintes. Ivan Vassilievich enrugeceu e quase zangado exclamou: Ah, essa é a juventude de hoje. Exceto corpo, vocês não veem nada. Em nossa época não acontecia o mesmo. Quanto mais enamorado estava dela, mais imaterial parecia. Agora vocês veem o pé, a barriga da perna, etc. Vocês desnudam as mulheres de que estão enamorados, enquanto que para mim, como disse Alphonse Karr, um bom escritor, o objeto do meu amor
trazia sempre vestidos de bronze. Não só não as despiamos, como também tratávamos de esconder a nudez como bom filho de Noé. Mas vocês não compreendem. Não faça caso e diga o que aconteceu, disse um de nós. Pois bem, dancei com ela e não vi as horas passarem. Os músicos, com o furor da fadiga, vocês não conhecem isso, tocavam sempre os mesmos motivos da mazurca. No salão, os pais e as mães já haviam abandonado as mesas de jogo e aguardavam a ceia. Os criados iam e vinham trazendo coisas. Já passava das 2 e devíamos aproveitar os últimos instantes pela 100ª vez. Demos a volta no salão. Consegue-me a quadrilha depois da ceia? Perguntei-lhe, levando-a para o seu lugar. Desde já, se não nos formos, respondeu-me sorrindo. Não permitirei que a levem, disse. Dê-me o leque, rogou ela. Com pesar lhe devolvo, respondi, estendendo-lhe um leque branco, pequeno. Tome, para que não se entristeça. E arrancou uma pluminha do leque e me a deu. Peguei a pluma e só com o olhar expressei-lhe toda a minha felicidade e reconhecimento. Não estava apenas alegre, estava contente, era feliz. Eu não era eu, mas um ser não terrestre, material, que ignorava o mal e estava apto para o bem. Coloquei a pluma em uma luva e fiquei de pé, sem força para afastar-me do seu lado. Olhe, peça a meu pai que me deixe dançar, disse-me, designando a alta e elegante figura de seu pai, que era coronel e que estava no umbral de uma porta, rodeado de senhoras. Varenka, vem cá. Ouvimos da dona da casa a de diadema de diamantes e decote da Imperatriz Elizabeth. Varenka aproximou-se da porta. Eu a segui. Querida, pegue a teu pai que dê uma volta conosco. Vamos, eu peço. Piotr Valeryovich, disse a dona da casa, dirigindo-se ao coronel. O pai de Varenka era um homem já entrado em anos, mas erecto, de boa estatura e ainda bastante forte. O rosto corado, o bigode branco, a moda de Nicolau I e o cabelo penteado para os lados. E o mesmo sorriso alegre de sua filha brilhava em seus olhos e em seus lábios. O seu porte era admirável, o peito largo e arqueado como os militares, pouco adornado de condecorações, fortes ombros, pernas longas e elegantes. Tinha o tipo dos velhos servidores militares da época de Nicolau. Quando nos aproximamos da porta, o coronel recusava, dizendo que não sabia dançar. Sorrindo, porém tirou o sabre e deu a uma jovem serviçal que estava do nosso lado. Depois, enluvando sua mão direita, disse: É mister que tudo se faça segundo as regras. E pegando a mão de sua filha, depois de aguardar um momento o ritmo da música, pôs-se a dançar. No primeiro tempo da mazurca, deu um golpe enérgico com o pé. Adiantou o outro e sua alta figura moveu-se, umas vezes docemente, outras com presteza, começando ele a dar voltas pelo salão. Varenka voava a seu lado, alargando ou diminuindo os passos com pequenos pés calçados com sapatinhos de cetim branco. Toda a sala acompanhava os movimentos deste par, e eu não só a admirava, como também a olhava com entusiasmada ternura. As botas do pai, sobretudo, enterneciam-me, sólidas botas que não tinham bico fino, como as da moda, e sim botas antigas, com os bicos quadrados, sem saltos, feitas evidentemente pelo sapateiro do regimento, para tirar sua filha predileta, pensei. E ao enaltecê-la, não se compram botas da moda, levem-se botas simples, feitas no regimento, e aqueles bicos quadrados me enterceneram particularmente. Via-se que dançava muito bem em outros tempos, mas agora estava um pouco pesado,
e suas pernas não eram bastante flexíveis para os passos graciosos e rápidos que se esforçava por dar. Deu, no entanto, 2 voltas, e quando, depois de juntar as pernas e separá-las rapidamente, embora sem leveza, caiu de joelhos, enquanto ela, sorridente e ajeitando a saia por ele enrugada, deu uma volta em seu redor. Todos bateram palmas. O pai levantou-se com certo esforço e, pegando tenramente e de modo encantador a filha pelas orelhas, deu-lhe um beijo na fronte e trouxe para mim pensando que não dançava com ela, e disse que não era o seu cavalheiro. Não importa, dê agora uma volta com ela, disse-me sorrindo docemente e guardando o seu sabre. Do mesmo modo que todo o conteúdo da garrafa se derrama em grandes quantidades quando se lhe apaga uma gota, o meu amor por Varenka abrangeu toda a capacidade de amar que havia oculta em minha alma. Nesse momento, meu amor estendia-se a todo o universo. Amava a dona da casa com seu diadema e seu decote, a Imperatriz Elizabeth. Amava seu marido, seus convidados, seus criados e ainda o engenheiro Anissimov, que me casseteava. E pelo seu pai, com botas do regimento e seu doce sorriso semelhante ao dela, experimentava um sentimento entusiasta e terno. Depois da ceia, dancei com ela, a quadrilha prometida, e mesmo quando já estava infinitamente feliz, minha felicidade aumentou ainda. Não falamos de amor. Não lhe perguntei, como tampouco perguntava a mim mesmo se ela me amava. Bastava-me amá-la. Só temia que algo viesse perturbar minha felicidade. De volta a casa, tirei minha capa. Pensei poder dormir, mas logo que compreendi que era impossível. Tinha na mão a pluma do seu leque e uma luva que ela havia me dado ao partir, no momento em que eu a ajudara a subir no coche, depois de eu ter feito o mesmo em relação à sua mãe. Contemplei esses objetos e, sem fechar os olhos, via diante de mim, o bebendo durante a ceia, a pequenos goles, a champanhe, enquanto me contemplava com seus olhos acariciadores, ou mais claramente ainda, com seu pai, quando, graciosamente, rodava em sua volta e olhava com orgulho para os maravilhados espectadores, tanto por si mesma como por ele, e com pesar meu, eu unia a ambos no mesmo sentimento afetuoso e enternecido. Naquela época, eu, com meu falecido irmão, a este, o mundo não atraía e não foi ao baile, como naqueles momentos se preparava para os exames na universidade. Levava uma vida muito regular. Dormia. Olhei sua cabeça enterrada no travesseiro e meio coberto pelo cobertor de lã e tive pena dele. Pena porque não conhecia, não experimentava a felicidade que eu sentia. Nosso criado, o servo Petrucha, que foi ao meu encontro com a vela, quis ajudar-me a despir-me, mas eu o dispensei. A visão daquele rosto adormecido e daqueles cabelos revoltos parecia-me lastimosa, enternecedora. Procurei não fazer barulho. Entrei no meu quarto andando na ponta dos pés e sentei-me na cama. Sentia calor nesse quadro demasiado aquecido e, sem tirar o uniforme, saía para o vestíbulo sem ruído. Vesti a capa, abri a porta e saí. Deixaram o baile por volta das 4, e enquanto fui à cama e ali permaneci, passaram 2 horas ou mais, de modo que ao sair já era dia. Era carnaval. Havia neblina e a neve derretia-se nas ruas e nos telhados. Os becos moravam nos extremos da cidade, perto de um grande campo que tinha, de um lado a calçada pública e de outro o instituto de moças. Atravessei a rua deserta. Fui à rua principal, onde circulavam os jornaleiros e carreiros que transportavam madeira nos trenós. Os cavalos que balançavam regularmente suas cabeças molhadas, e os carreiros as costas cobertas por esteiras, que calçados com enormes botas caminhavam ao lado de seus cavalos. E as casas, que pareciam muito altas de neblina, tudo tinha para mim grande importância, estava cheio de encantos.
Ao chegar no campo, perto do lugar onde se encontrava sua casa, na outra extremidade, na direção da calçada pública, algo grande e negro, e escutei os sons de uma flauta e de tambores que vinham de lá. Na minha alma tudo cantava, e de vez em quando parecia distinguir o motivo da mazurca. Mas o que ouvia era outro, diferente, uma música cruel, perversa. Que é isso? Perguntei-me, e seguindo o caminho escorregadio pelo meio do campo, dirigi-me ao lugar de onde partiam os sons. Andara cerca de 100 passos através da neblina, quando comecei a distinguir várias pessoas com trajes escuros. Evidentemente eram soldados, e faziam provavelmente exercícios, pensei, em companhia de um ferreiro, que levava um sujo abrigo de pele de carneiro e um avental e caminhava diante de mim. Aproximei um pouco mais. Uns soldados de uniformes negros formavam 2 filas, frente a frente, em reposição de sentido. Atrás, vários tambores e uma flauta repetiam sem cessar uma melodia aguda, desagradável. Que fazem? Perguntei ao ferreiro, que se havia detido ao meu lado. Estão castigando um tártaro por deserção, respondeu o ferreiro, olhando para o fim das filas. Olhei na mesma direção e vi entre as filas algo espantoso, que avançara para nós. Esse algo que avançava era um homem despido até a cintura, amarrado aos fuzis de 2 soldados que o empurravam. Ao seu lado caminhava um militar alto, com capa e cap, cujo aspecto lembrou-me alguém conhecido. Com todo o corpo tremendo, chapeando na neve derretida, o castigado por deserção avançava para mim, sobre os golpes que recebia sobre os ombros direito e esquerdo. Caía de vez em quando para nós, e então suboficiais que arrastavam pelos fuzis, empurravam-no, impelindo para a frente, fazendo em seguida o contrário, para impedir que caísse. E encerrando a marcha ia o oficial alto. Era o pai dela, com sua cara vermelha, seus bigodes e costeletas brancas. A cada golpe, o delinquente parecia assustar-se, volvia o rosto, crispado pelo sofrimento, para o lado de onde partiu o golpe, e mostrando seus dentes brancos, repetia algo. Quando chegou perto de mim, pude ouvir suas palavras. Não falava, soluçava apenas. Tende piedade de mim, irmãos, tende piedade. Mas os irmãos não tinham piedade, e quando o cortejo passava por mim e vi o soldado que ia à frente dar resolutamente um passo avante, agitar o bastão, fazendo sibilar no ar e abaixá-lo pesadamente sobre a espada dos tártaros. Esse fez um brusco movimento para a frente, mas o suboficial o reteve, e um golpe semelhante caiu-lhe sobre o outro lado, e novamente, de um lado e de outro, o coronel ia sempre atrás, olhando ora para o chão, ora para o castigado, aspirando o ar a plenos pulmões e deixando sair lentamente por entre os lábios. Quando o cortejo acabou de passar por onde eu estava, notei entre as filas dos soldados a espada do prisioneiro, avermelhada e arroxeada. Não podia crer que fosse o corpo de um homem. Oh, meu Deus! Exclamou o ferreiro ao meu lado. O cortejo distanciou-se mais e os golpes continuavam caindo de um lado e de outro sobre o homem, que dava tropeções e dobrava-se enquanto os tambores batiam e a flauta silvava. E sempre com o mesmo passo firme caminhava ao lado do delinquente a figura alta e elegante do coronel. De repente, este deteve-se e aproximou-se rapidamente de um dos soldados. Ensinar-te-ei, ouviu dizer com voz colérica. Tens medo de bater-lhe? Eu te ensinarei. E o vi golpear com sua forte mão enluvada o rosto espantado do soldado, porque este não havia deixado o bastão cair com força suficiente sobre a espada ensanguentada do tártaro. Dê-me chicote, gritou furioso. Virou-se então e viu-me, fingindo não me reconhecer. Franziu cruelmente as sobrancelhas e andou depressa. Eu tinha tanta vergonha que não sabia para onde olhar, como se houvesse surpreendido cometendo um ato irrepreensível. Baixei os olhos
e afastei-me apressadamente. No caminho continuaram ressoando nos meus ouvidos os tambores e a flauta, ou as palavras: Irmãos, tende piedade. Ou então a voz firme do coronel gritando: Eu te ensinarei, eu te ensinarei. E meu coração era tomado de uma angústia quase física, próxima da náusea, uma angústia tal que tive de deter-me várias vezes, por parecia-me que eu ia vomitar todo o horror que aquele espetáculo me havia causado. Não me lembro como entrei em casa e nem como me deitei. Mal havia adormecido, porém voltei a escutá-lo e a vê-lo todo e pulei da cama. Evidentemente ele sabe algo que eu ignoro, pensei sobre o coronel. Se eu soubesse o que ele sabe, compreenderia o que vi e não estaria horrorizado. Por mais que refletisse, porém, não chegava a compreender o que o coronel sabia. E não pude dormir até a chegada da noite, mesmo depois de ir à casa de um amigo e embriagar-me espantosamente. Pois bem, pensam vocês que minha conclusão foi que vi fora um ato mau? De modo algum. Se isso é feito com tal segurança, se todos o julgam necessário, é que evidentemente sabem algo que eu ignoro. Pensei, e tratei de descobri-lo. Por mais que eu fizesse, porém, não logrei meu propósito. E por isso mesmo não pude entrar para o serviço militar como havia projetado antes. E além de não servir no exército, não servi em parte alguma. E como vocês veem, não sirvo para nada. E o que fez do amor? Perguntamos. O amor. Desde esse dia, o amor começou a diminuir. Quando ela ficava pensativa, com um sorriso nos lábios, o que ocorria com frequência, lembrava-me logo do coronel durante o castigo do desertor e sentia-me revoltado. Então comecei a diminuir nossos encontros e o amor desapareceu completamente. E aqui tem vocês como a vida de um homem pode mudar completamente. Terminou. E dizem vocês...